Boa noite, amor, amores. Boa noite, doutora Márcia. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite, doutora Heloísa. Boa noite, Mônica. Boa noite, investigador. Verdade, eu não vou falar seu nome. Verdade. Boa noite, o pessoal todo, né? O, toda a parte da psiquiatria com a psicologia. Verdade. Boa noite, meu amor. Verdade. Boa noite, mãe. Boa noite. É, eu tô emocionada, verdade, porque eu tenho que falar. Hoje eu vou trabalhar sem boina. É verdade, com a tiara. Tô acostumando, Márcia. Tô acostumando e eu tenho que perder esse costume de falar doutora e a senhora, mas é respeito, né? Porque nós somos feitos de respeito, é verdade. Principalmente por profissionais de verdade. Né? Então é algo que é recíproco, porque eu sei que a Márcia ela tem muito respeito pela minha pessoa, né? E como eu quero passar isso para vocês aqui no nosso canal, verdade. Amanhã eu faço um ao vivo, mas hoje não. Como que está sendo a diferença depois que eu desesperadamente abri o canal para falar tudo, porque eu nunca tinha sido ouvida. Eu nunca fui ouvida pela justiça brasileira, é verdade. Né? Um juiz, uma juíza nunca sentou comigo e me ouviu, né, durante esse período inteiro. Nunca, nunca. Mas eu fui caluniada por uma educadora, é verdade. Fui ameaçada de morte por uma educadora, caluniada por uma educadora, por empresários, né, bem-sucedidos, é verdade. Né, por pessoas de um outro estado que tiveram um grupo, né, que compraram uma franquia, porque o tal do Instituto Vita é franquia, né? É franquia. Hoje é independência, hoje é feriado, né? 4 de julho, hoje é feriado nos Estados Unidos, né? Enfim, essa marca que eles lidam em Training é uma marca franqueada, né? Enfim, eu tô emocionada porque é muito bom. Eu vou falar da alma agora. É muito bom você receber um pagamento. É muito bom você mostrar para a sociedade que você é uma mulher que lutou por tudo, né? Uma leoa, galera. Eu fui uma leoa, eu e minha médica. É verdade, né? Porque a diferença, eu vou falar para vocês a diferença de 2 anos atrás no transporte público. É verdade. Eu sentava no ônibus, eu tremia, né? Eu com esse meu problema de eu não ter firmeza do lado esquerdo, eu sentava no ônibus quando as pessoas sentavam do meu lado, que eu não conseguia pegar aquele banquinho que é sozinha, para não ter ninguém sentado do lado, eu tremia, colocava o fone de ouvido, né? Verdade, com bem alto, porque eu só escutava bobagem, né? Eu saía na rua, isso desde 2021 que eu fui pro Recife, né? Como eu disse para vocês, a mensagem que eu coloquei aqui de 2 dias atrás. Eu era abordada por homens, mexendo com a minha pessoa, tirando barato, verdade. Falta de respeito total. Né? Nos trabalhos não, porque ainda bem que eu tive superiores, verdade, superiores, gente boa pra caramba, né? Eu só tive realmente assédio moral com a Janaína e não foi com a Évora, e sim com o Robson, que ele participou desse grupo todo, como eu falei. É verdade, né? E com essa molecada toda do Recife, junto com meu ex-marido, junto com o Fred, junto com a Silvia, junto com essa galera toda, né? Enfim, então, mas eu nunca citei a empresa em si, porque os donos da empresa sempre foram muito educados, muito cordiais com a minha pessoa, é verdade, tanto o Leandro como o Abílio, né? Enfim, então eu seria injusta em falar. Mas vocês não têm noção de como mudou. É verdade, amor. Quando mudou, né? As pessoas hoje, elas querem saber quem sou eu. Quando elas veem a minha pessoa, né? É verdade. Elas querem conversar comigo. Elas querem escutar sobre o meu livro, verdade. Né? Eu sou uma pessoa que eu faço amizade na fila de supermercado. É verdade. Né? Eu faço amizade, eu conheço as pessoas sentada na minha hora de almoço fumando um cigarro. Eu trabalho do lado de um pet bem grande,
na Moca ali, né, na Vila Prudente. Então, assim, eu tenho amizade com as moças todas da área de limpeza. Na hora do almoço, a gente fica sentada juntas, conversando. Então, assim, elas, sabe, elas contam a história delas, as vidas delas pra minha pessoa e a gente conversa, né? Então, hoje, a diferença é essa, né? A diferença é essa. O porquê, a importância de abrir o canal antes de lançar um livro e reparar a injustiça. É verdade, galera. A minha pessoa, o cara que eu amo, por causa de relações doentes. Por quê? Porque você mantém-se numa relação doente. Pra quê? Pra sociedade, porque você tem status, você tem nome, você tem filhos. No meu caso, não. Né? E eu citei no início desse vídeo as pessoas que me ofenderam, me caluniaram, me ofenderam ele, ou caluniaram ele. E esqueci de mencionar o principal suspeito, o que começou todo o circo, né? Que foi o meu ex-marido, né? Por quê? Porque ele era um coitado, né? Ele tinha acabado de perder o pai, a mãe, e até isso eu tive culpa, né? Mas ele não viu o que ele fez para eu pegar minhas duas malas e ir embora, deixar tudo para ele ser feliz, com o pai, com a mãe, com o cachorro, com o periquito, que eu tinha tudo dentro daquela casa, eu saí sem nada. É verdade, né? Então, a importância de um canal numa rede social importante como é o YouTube, que é muito visualizada, né? Isso serviu para minha honra, para minha dignidade, para a honra e a dignidade do cara que eu amo, o respeito, o profissionalismo dele ao meu, as pessoas que me empregaram, que me deram uma oportunidade de trabalhar, né? Vou citar aqui as empresas. Depois dessa baixaria da Silvia, do meu ex-marido, do Fred, do Instituto Vita, do tal de Bruno, que eu nem sei quem é, verdade, dessa galera toda, dessa cambada toda, né? Do Recife, junto com aqui de São Paulo, é verdade. Eu vou citar as empresas que me deram a oportunidade de mostrar para vocês e para eles, em primeiro lugar, que eu não era louca, que eu não estava mentindo. Porque quem convive comigo, quem tá comigo ali no dia a dia, né? Porque a gente fica mais no trabalho do que dentro de casa, a gente é meio que visitante na própria casa da gente, porque a gente só vem para dormir, é verdade, né? Sabe que eu sou uma mulher que eu gosto de aprender, que eu gosto de ser útil, eu não sou aquela profissional que ganha o salário para ficar vendo navios na empresa, vendo quadro, verdade. Eu odeio ser contratada para ver quadro, é verdade. Eu não gosto de não produzir, né? Por quê? Porque o meu objetivo é profissional, né? Eu tenho que produzir, eu tenho que dar o melhor da minha pessoa, porque eu lutei para isso, né? E então eu não posso ficar sendo uma planta, um objeto e ali, né? Não, eu tenho que ter atividades, eu tenho que produzir, eu tenho que dar resultado para os meus chefes, para a empresa que eu estou, é verdade, né? Eu tenho que eles não acharam o dinheiro deles na árvore para pagar o meu salário, né? É verdade. Então é assim que funciona, né? É assim que eu fui me cuidando durante esses anos todos. Hoje eu comentei que eu nunca tomei remédio e é verdade. Nunca tomei remédio para esquecimento, nunca tomei remédio para dormir, nunca tomei remédio para absolutamente nada. Os únicos remédios que eu andei tomando ultimamente foi para diminuir meu colesterol, por causa que eu tive um princípio de infarte. O meu cabelo, galera, eu tô usando um aplique porque meu cabelo começou a cair há mais ou menos uns 3 meses atrás. O meu cabelo, ele tava aqui, mas isso é natural, foi da gripe, foi da influenza mesmo, né? Então ele tava aqui, aí ele começou. Eu tinha que retocar a raiz, a tinta que eu uso não tem amônia, eu uso produto para não cair, mas não tem jeito, né? Aí ele começou a cair de uns 3 meses atrás. Né? Quando foi há um mês atrás, eu levantava da minha cama, caiu o estucho. Mas por quê? Porque como foi na época da Covid, não é que cai naquela. Eu tô com Covid e tá caindo no meu cabelo, não, cai depois. Né? Então a influenza foi a mesma coisa, cai depois. Né? Então começou a cair agora, uns 3 meses atrás. Então eu falei, eu não vou passar por essa situação de novo, né? Foi que eu descolori todo, deixei na tonalidade do meu aplique para poder usá-lo, porque daqui para frente vai ser assim, né? Chega de cabelo curto, é verdade. Né? E as pessoas estão gostando, é lógico, é diferente. Eu tô me acostumando mais, né? Mas é diferente, mas é algo que pra minha pessoa tá me fazendo bem e é o que a minha médica fala, tá fazendo bem pra ti, é o importante.
Você está se sentindo bem? Você está se sentindo feliz? É assim que importa, né? Então eu quero agradecer todos os acessos no meu canal, que não é muita gente que eu tenho de seguidor, verdade, mas o pouco que eu tenho consegue visualizar meus vídeos, meus stories, verdade, e ver o que eu escrevi no livro. Vocês vão ver, as pessoas estão pedindo o livro. Calma, né? Muita calma, porque o livro é muito polêmico, realmente, né? Mas ele é a história da minha vida, porque, infelizmente, a gente depara com situações de relacionamentos doentes, né? E as pessoas que se cuidam como eu, elas fogem mesmo. Elas fogem de verdade. Elas vão embora e não olham para trás, né? Isso que aconteceu. E a minha revolta, né, o ano passado, quando, juntamente com meus médicos, porque os meus médicos estavam aqui, não. Galera, meus médicos, eles têm autorização para isso. É verdade, para acessar meu Google Fotos, os meus vídeos, é verdade. Eles têm a minha autorização. Assim como o cara que eu amo, se fizer ou quiser, ele também tem autorização, porque ele tem uma procuração e os meus médicos também. Então, assim, todo mundo tá ciente do que aconteceu, né? E, enfim, por isso a gravação, por isso mostrar a revolta e por isso a abertura do canal. Porque, assim, eu fui muito ofendida e muito humilhada por essas mulheres, pelo meu ex-marido, por Recife, e ele também, né? E as pessoas continuavam cada dia mais crucificando a minha pessoa, crucificando a pessoa dele, sem ouvir a minha versão. Então, quando as pessoas começaram a prestar atenção no nosso canal e ouvir a minha história, a coisa mudou. E é assim que funciona. Uma mulher calada, que nunca foi ouvida pela justiça, exposta, é verdade, não fui eu que expus. Eu não expus o cara que eu amo. Eu protegi, é diferente. Só que expuseram a minha pessoa e a pessoa dele. E o lado dele, lá da tal de Silvia, expôs negativamente junto com a minha pessoa dentro dos meus ambientes de trabalho perante os meus médicos. É verdade? Porque família, galera, é uma coisa séria. A gente tem que respeitar. Mas a vida da gente é só nossa. Quem paga nossas contas somos nós. Como eu falo isso no livro. É verdade. Então, assim, eu só devo respeito a quem tá junto comigo, a quem tá do meu lado. É verdade. O que as pessoas acham da minha pessoa ou deixam de achar, não me interessa. Só que prejudicar profissão, ambiente de trabalho, ofensa, calúnia, difamação, aí é algo muito sério, né? Então o canal ele foi aberto por isso, né? Nós não íamos fazer nessa intensidade, mas infelizmente aquele fatídico sábado foi o estopim. É verdade. Porque não pode fazer isso, né? Não pode fazer esse tipo de coisa achando que está acima do bem e do mal, porque é uma professora, porque tem um corpo docente todinho a favor dela, e eu uma vagabunda e ele uma vagabunda, uma vaca, uma louca, e ele um pilantra, um péssimo pai. Não pode. Eu, uma ladrona, não pode, né? Então, foi a abertura do canal, não pode. Se tem vítimas aqui, essa vítima fui eu, primeiramente, né? Eu tô sendo vítima desde 2015, que eu pedi ajuda pro cara que eu amo na parte de justiça do meu litígio, verdade. E ele estendeu a mão e me ajudou, né? Lutou comigo pelos meus direitos e eu abri mão. Por quê? Por causa dessa baixaria com essa mulher, com meu ex-marido, com o Recife, com chefes, é verdade, né? Porque eu tive um AVC, tá aí, né? Por que eu tive um AVC? Eu falo no livro, eu tive um AVC por causa da clonagem do aparelho de celular, junto com o divórcio, porque quando a gente se divorcia, a gente se separa, nós passamos muito problema, muito nervoso. Imagina eu do outro lado do país, passando dificuldade, fugindo de um lunático, de uma pessoa totalmente descontrolada, né? Verdade. Então, vocês têm uma base por que eu tive o AVC. Depois, a perda de uma criança e uma tentativa de suicídio. E depois, uma mulher apaixonada junto com chefes, né? Fazendo chantagem emocional, porque ela era coitada junto com meu ex-marido. Verdade? Então, tá aí pra vocês. E o outro lado, do outro lado do país, achando que era o pai do ano, do século, porque era o filho e a filha dele. Não, a filha era minha. A única pessoa que sofreu verdadeiramente com a morte da minha filha fui eu.
Fui eu, mais ninguém. E o cara que eu amo foi a primeira pessoa a saber que eu tava grávida e falar pra eu pegar as coisas e vir embora pra São Paulo. É verdade. Então, vocês imaginam ele vendo todo esse sofrimento, ele sabendo desse sofrimento todo da minha pessoa e o que eu estava passando lá. E a minha mãe também. Então, fica pra vocês aí uma atualização do nosso canal e do nosso livro. Amanhã eu faço um ao vivo. Um beijo, amor, amor, e se cuidem. Tchau, doutora. Até mais. Eu tô adorando.